Capítulo 8. Tradição e antitradição. Secção A. Ciclo americano, ciclo mediterrâneo-oriental. É evidente que não pode entrar nos âmbitos da presente obra uma metafísica da história das principais civilizações antigas. Limitamo-nos apenas a salientar alguns dos seus aspectos e significados mais característicos, de maneira a fornecer um fio condutor a quem pretende empreender por conta própria uma pesquisa especial em relação a qualquer uma dessas civilizações. Por outro lado, o nosso horizonte em breve terá de se restringir unicamente ao Ocidente. Com efeito, fora do Ocidente, a maior parte das civilizações conservou, de uma maneira ou de outra, até épocas relativamente recentes, um caráter tradicional, no sentido mais amplo do termo, englobando todas as variantes já descritas e reunindo-as numa mesma oposição ao ciclo humanista dos últimos tempos. E só perdeu devido à ação desagregadora exercida sobre elas pelos povos ocidentais já chegados às formas últimas da decadência. Portanto, é essencialmente sobre o Ocidente que teremos de debruçar-nos para se poder acompanhar os processos que tiveram um papel decisivo na gênese do mundo moderno. Os vestígios da espiritualidade nórdico-solar, nos tempos históricos, encontram-se sobretudo na área da civilização ariana. Dado o abuso que entre alguns ambientes contemporâneos se tem feito do termo ariano, este tem de ser utilizado com reservas, no sentido de que não deve corresponder a um conceito simplesmente biológico ou étnico. A este respeito, seria então mais apropriado falar de raça boreal ou norte-atlântica, conforme os casos, mas sim e sobretudo ao conceito de uma raça do espírito, cuja correspondência à raça do corpo tem sido bastante variada nas diferentes civilizações. Do ponto de vista do espírito ariano, equivale mais ou menos a heroico. Sob a forma de uma herança obscurecida, subsiste a sua ligação com as origens, mas o elemento decisivo é a tensão no sentido da libertação interior e a reintegração numa forma ativa e combativa. O facto de na Índia o termo Arya ser sinónimo de Dvija, que quer dizer nascido duas vezes, ou que voltou a ser generado, torna bem evidente este ponto. Quanto à área própria da civilização ariana, é interessante referir o testemunho do Aitareya Brahmana. Este texto relata que a luta entre os Devas, divindades luminosas, e os Asuras, inimigos dos heróis divinos, se travou nas 4 regiões do espaço. A região em que os Devas triunfaram, e que por isso recebeu o nome da região invicta, seria a região entre o norte e o leste, que corresponde precisamente à direção da migração nórdico-atlântica. Em contrapartida, o sul, na Índia, é considerado como sendo a região dos demónios, das forças inimigas dos deuses e dos Árias, e no rito dos 3 fogos, o fogo meridional é justamente o que se destina a afastar essas forças. Na área ocidental, pode-se fazer referência aos chamados povos dos machados, geralmente associados à cultura megalítica dos Domans. A residência originária destas raças permanece, para as investigações profanas, envolvida no mistério, tal como a das primeiras raças nitidamente superiores ao homem de Neandertal, raças estas que, como já dissemos, puderam ser apodadas de helenos do Paleolítico. Existe uma relação entre o aparecimento dos povos dos machados do Neolítico e a expansão dos povos indo-europeus arianos, mais recentes na Europa. Geralmente, tem-se reconhecido que se lhes deve atribuir origem de formas político-estatais e guerreiras que se opuseram às de uma cultura de tipo demétrico, pacífico, comunitário e sacerdotal, e que frequentemente as substituíram. Certamente, as civilizações arianas não foram as únicas a apresentar, até aos tempos históricos, vestígios da tradição primordial. Mas aqui, seguir de perto o jogo dos 2 temas opostos do Sul e do Norte, em referência a um elemento étnico, levar-nos-ia demasiado longe e para um terreno demasiado inseguro. De qualquer modo, no que diz respeito à América pré-colombiana,
deve-se considerar, acima de tudo, o substrato arcaico de um ciclo de civilização telúrico-meridional que não deixa de estar relacionado com o ciclo da Atlântida. Engloba a civilização dos Maias, assim como a dos Tiahuanacos, dos Pueblos e de outras estirpes ou centros menores. As suas características são bastante semelhantes às que se encontram nos vestígios pré-históricos de uma espécie de faixa meridional que, a partir do Mediterrâneo Pelágico, se prolonga até aos vestígios da civilização pré-ariana de Mohenjo-Daro, Índia, e a restos análogos da China pré-dinástica. Esta civilização apresenta um caráter essencialmente métrico-sacerdotal. Ao lado de uma forte componente telúrica, verifica-se frequentemente a sobrevivência de símbolos solares, mas alterados e atenuados, de modo que seria em vão que poderíamos procurar elementos que se ligassem ao princípio da virilidade espiritual e da superioridade olímpica. Isto é igualmente verdadeiro em relação à civilização dos Maias. Nesta civilização, encontram-se em primeiro plano figuras de sacerdotes e de divindades, que se revestiam das insígnias da soberania suprema e da realeza. É bem característica a este respeito a conhecida figura maia do Codex Dresdensis. Neste, vê-se a divindade Calcan com as insígnias da realeza e diante dela um sacerdote ajoelhado que executa sobre si próprio um sacrifício sangrento de mortificação. Assim, o princípio demétrico conduz já a formas de tipo religioso em que o jejum e as mortificações assinalam a decadência do homem em relação à sua dignidade primordial. Se os maias, como parece, constituíram um império chamado o Reino da Grande Serpente, Nakan, símbolo tão frequente como significativo nesta civilização, ele teve um caráter pacífico e não guerreiro e heróico. As ciências sacerdotais tiveram aí um amplo desenvolvimento, mas, atingido um elevado grau de opulência, o império foi pouco a pouco degenerando nas formas de uma civilização hedonista e afrodítica. Parece que é dos maias que provém o tipo do deus Quetzalcoatl, deus solar da Atlântida, que foi desvirilizado precisamente num culto pacífico e contemplativo ou mortificatório. A tradição pretende que num dado momento Quetzalcoatl terá abandonado os seus povos e se terá retirado para a região atlântica, de onde tinha vindo. Isto provavelmente corresponde à descida das raças da estirpe Nuaha, dos toltecas e finalmente dos aztecas, que tomaram a supremacia sobre os maias e sobre a sua civilização em decadência, criando estados novos. Foram estas raças que conservaram mais distintamente a recordação da Tula e do Aztlan, ou seja, da região nórdico-atlântica, entrando provavelmente num ciclo de tipo heroico. A última das suas criações foi o antigo Império Mexicano, cuja capital, segundo a lenda, foi construída onde tinha aparecido uma águia, prendendo nas garras uma serpente. O mesmo se pode dizer em relação às estirpes dos Incas, que foram enviadas como dominadoras pelo Sol, que criaram um império peruano, impondo-se a raças de civilização bastante mais baixa e aos seus cultos, que subsistiram nas camadas populares, animistas e ctónicos. Também é muito interessante a este respeito uma lenda relativa à raça dos gigantes de Tiahuanaco, cujo céu apenas conhecia a lua, ciclo lunar com a sua contrapartida titânica, raça que mata o profeta do sol e que é ela própria exterminada e petrificada precisamente com o advento dos Incas. De um modo geral, são muito numerosas as lendas relativas a estirpes brancas americanas de dominadores vindos desde o alto, criadoras de civilizações. O que é igualmente característico no México é a dualidade quer de um calendário solar oposto a um lunar, que parece ter pertencido à camada mais antiga da civilização aborígene e estar ligado precisamente à casta sacerdotal, quer do sistema aristocrático-hereditário da propriedade, a que se opõe um sistema comunitário plebeu, quer, finalmente, a contraposição do culto de divindades nitidamente guerreiras, Huitzilopochtli e Tezcatlipoca, às sobrevivências do culto de Quetzalcoatl. Nas reminiscências mais antigas
desta civilização encontra-se, tal como nos Eddas, o tema da luta contra os gigantes e de uma última geração, atingida pela catástrofe das águas. Geração esta em cuja origem se encontra, tal como já foi mencionado, uma mulher serpente geradora de pares. Tal como se apresentou no período da invasão espanhola, a civilização guerreira destas raças mostra, no entanto, uma característica de degeneração no sentido de um dionisismo especial e sinistro que se poderia denominar como o frenesi do sangue. Aqui, o tema da guerra sagrada e da morte heroica como sacrifício imortalizante, temas que entre os aztecas não tiveram menos importância que entre as linhagens nórdicas europeias ou entre os árabes, mistura-se com uma espécie de frenesi dos sacrifícios humanos, numa voraz e ferocíssima exaltação de destruir a própria vida para conservar o contacto com o divino, mesmo sob a forma de massacres coletivos tão grandes que não encontram nada semelhante em nenhuma outra civilização conhecida. Aqui, tal como no próprio Império dos Incas, outros fatores de degeneração, juntamente com conflitos políticos internos, tornaram possível o desmoronamento destas civilizações, que tiveram indubiamente um passado glorioso e solar, por obra de poucos grupos de aventureiros europeus. São ciclos cujas possibilidades vitais internas se deviam ter esgotado já há algum tempo, e é por isso que não se pode verificar qualquer subsistência nem qualquer ressurgimento do espírito antigo durante os tempos que se seguiram à conquista. Quando muito, entre algumas estirpes da América setentrional, subsistiram, mais demoradamente, no espírito e na raça, fragmentos morénicos da antiga herança. Também aqui, o elemento heroico por vezes é alterado, sobretudo no sentido da crueldade e da dureza. No entanto, de uma maneira geral, pode-se aderir, em grande parte, à opinião do autor, que a este propósito falou de uma figura humana singularmente completa. A sua dignidade, generosidade e heroísmo, essências de uma beleza que têm a ver ao mesmo tempo com a águia e com o sol, impõem respeito e fazem pressentir uma espiritualidade sem os quais estas virtudes pareceriam ininteligíveis e como que privadas de razão suficiente. De resto, pode-se também verificar uma situação deste género na Europa, durante o período neolítico tardio, em relação a estirpes guerreiras que, a este título, puderam parecer semi-bárbaras perante sociedades de tipo demétrico sacerdotal que aquelas destruíram, submeteram ou absorveram. Na realidade, apesar de uma certa evolução, entre essas estirpes são visíveis vestígios da ação formadora do ciclo anterior da espiritualidade nórdica. E isto, como veremos, também se aplica aos próprios epígonos, a muitos dos povos nórdicos do período das invasões. No que respeita à China, limitar-nos-emos a salientar um facto bastante significativo. O ritual conserva as marcas de uma antiga transmissão dinástica pela linha feminina, a que seguramente se opõe o espírito da concepção cosmocrática posterior, segundo a qual o imperador encarna claramente a função de macho e de polo em relação ao conjunto das forças, não só do demos, mas também do mundo, tal como encarna também o espírito do direito patriarcal da China histórica, que foi um dos mais rigorosos. Também os vestígios recentes descobertos de uma civilização de tipo afim ao da Maia, com caracteres lineares de escrita, que seria um extrato subterrâneo e insuspeito mais arcaico, ainda que a própria civilização chinesa, já tão antiga, podem igualmente fazer pensar que numa fase de métrico-atlântica, por vias que ainda não se podem precisar, se verificou um ciclo solar que nem sempre conseguiu apagar todas as marcas do ciclo anterior. Com efeito, encontra-se como que um seu eco em certas concepções metafísicas que denunciam influências residuais da ideia ginecocrática arcaica, a assimilação do céu a uma mulher ou uma mãe, criadora primordial de toda a forma de vida, a frequente afirmação de uma primazia da esquerda sobre a direita e a oposição entre as notações lunar e solar do calendário, e finalmente o elemento telúrico do culto popular dos demónios, o ritual xamânico com as suas formas desordenadas e frenéticas, o exercício de uma magia que foi, na sua origem, uma prerrogativa quase exclusiva das mulheres,
em oposição à severidade tão despida de misticismo e quase olímpica da religião oficial patrícia e imperial chinesa. Etnicamente, na área extremo-oriental, pode-se verificar o encontro de duas correntes opostas, uma proveniente do Ocidente, com características próprias dos povos uralo-altaicos, em que por sua vez está presente uma componente ariana, e outra associada à área sul-oriental e austral. Os períodos em que predominam os elementos da primeira foram também os da grandeza da China. Foi esta corrente que correspondeu à orientação no sentido da guerra e da conquista, que tomou em seguida um relevo particular dentro de uma mistura análoga no ciclo nipónico. Poder-se-ia certamente, graças a uma investigação convenientemente orientada, trazer à luz muitos outros dados deste género. Na China antiga, o símbolo polar da centralidade desempenhou um papel muito eminente. A ele se liga tanto a concepção do império do meio, sublinhada por elementos geográficos locais, como a ideia do justo meio e do equilíbrio, que surgem frequentemente e estão na origem, no plano ético, de uma concepção especial, esclarecida e ritual da vida. Aqui, tal como na Roma antiga, os representantes do poder apresentavam simultaneamente um caráter religioso. O tipo do sacerdote só apareceu num período tardio e em relação com cultos exogénicos. A base da tradicional sabedoria chinesa, o I Ching, aliás está associada à figura do rei, Fo Hi. Igualmente, não é a sacerdotes nem a sábios, mas sim a príncipes, que são atribuídos os principais comentários deste texto. Os acontecimentos que nele se encerram, que por sua vez, segundo o próprio Fo Hi, remontam a um passado antiquíssimo e difícil de determinar, serviram de fundamento comum a duas doutrinas mais recentes que, devido aos domínios diferentes a que se referem, parecem à primeira vista que têm escassos pontos de contacto entre si, o taoísmo e o confucionismo. Estas duas doutrinas tiveram efetivamente o sentido de uma recuperação num período de crise latente e de desagregação e serviram para revivificar, respectivamente, o elemento metafísico, com desenvolvimentos iniciáticos e esotéricos, e o elemento ético-ritual. Foi assim que se conseguiu conservar na China uma continuidade tradicional regular, sob formas particularmente estáveis, até épocas relativamente recentes. O mesmo se pode dizer, e até em maior medida, em relação ao Japão. A sua forma tradicional nacional, o shintoísmo, testemunha uma influência que retificou e elevou um complexo culto parcialmente ligado a um extrato primitivo. Contudo, não se pode deduzir nada da particular presença do grupo étnico branco isolado dos Ainu. Nos tempos históricos, é a ideia imperial que se encontra no centro do shintoísmo, identificando-se a tradição imperial com a tradição divina, seguindo a ordem recebida desde o céu, diz no Kojiki, o chefe da dinastia. Num comentário do príncipe Akabon Itoe, afirma-se que o trono sagrado foi criado quando a terra se separou do céu, ou seja, quando desapareceu a unidade primordial do terrestre e do divino, unidade essa de que a tradição chinesa conservou vestígios característicos. É assim que, nos ideogramas chineses, frequentemente natureza e céu são sinónimos. O soberano desce do céu e é divino e sagrado. É-lhe igualmente atribuído o princípio solar, embora interfira de uma maneira difícil de esclarecer com o princípio feminino, visto que se supõe descender da deusa Amaterasu Ominaki. Nesta base, o ato de governar e de dominar identifica-se completamente com o culto. O termo Matsurikoto significa tanto governo como exercício das coisas religiosas, e no âmbito do shintoísmo, o lealismo, a fidelidade incondicional ao soberano, Syugi, reveste-se, pois, de um significado religioso e serve de fundamento a toda a ética. Qualquer ação reprovável, baixa ou delituosa, é concebida não como a transgressão de uma norma abstrata mais ou menos anódina e social, mas sim como uma traição, uma deslealdade e uma ignominia. Não são culpados, mas antes traidores, seres sem honra. E estes valores gerais tiveram um relevo particular entre a nobreza guerreira dos bushis ou samurais,
e na sua ética, o Bushido. A orientação da tradição no Japão é essencialmente ativa e mesmo guerreira, mas com a contrapartida de uma formação interior. A ética do samurai tem um caráter tanto guerreiro como ascético, com aspectos sacrais e rituais. Assemelha-se consideravelmente à que foi própria da Idade Média cavaleiresca e feudal europeia. Além do shintoísmo, o Zen, que é uma forma esotérica do budismo, desempenhou um papel importante na formação dos samurais, mas também na formação tradicional de vários aspectos e costumes da vida japonesa em geral, até às artes e ao artesanato. A existência de seitas, que têm cultivado o budismo nas suas formas mais recentes, clivadas e religiosas, chegando até à forma devocional do amidismo, não conduziu a nenhuma modificação considerável da linha predominante do espírito nipónico. À margem do Bushido, é conveniente salientar igualmente a ideia tradicional da morte sacrificial guerreira, que se manteve até aos kamikaze, os pilotos suicidas da Segunda Guerra Mundial. O Japão forneceu até há bem pouco tempo um exemplo, único no seu género, de coexistência de uma orientação tradicional com a aceitação, no plano material das estruturas, da civilização técnica moderna. Com a Segunda Guerra Mundial, quebrou-se uma continuidade milenar, rompeu-se este equilíbrio e desapareceu o último estado do mundo em que se reconhecia ainda o princípio da realeza solar de puro direito divino. O destino da Idade Obscura, a lei em virtude da qual o potencial técnico e industrial e a potência material organizada têm um caráter determinante na luta entre as forças mundiais, marcou também o fim desta tradição com o resultado da última guerra. No que diz respeito ao Egito, os mitos podem fornecer-nos, para além do seu significado metafísico, certos dados relativos à história primordial desta civilização. A tradição que já mencionamos, sobre uma dinastia antiquíssima de mortos divinos que se confundem com os chamados seguidores de Horus Antigo, Shemshu-Eru, marcados pelo hieróglifo de Osíris, senhor da terra sagrada do Ocidente, e que teriam provindo precisamente do Ocidente, poderá talvez corresponder à recordação de uma estirpe primordial civilizadora e dominadora atlântica. Tem de se salientar que, em conformidade com o título atribuído aos reis divinos, Horus é um deus, tal como Apolo, feito de ouro. Ou seja, está ligado à tradição primordial. Já referimos igualmente o simbolismo dos dois irmãos rivais, Osíris e Seth, e da sua luta. Certos dados da tradição egípcia permitem pensar que este simbolismo implica uma contradição étnica e que a luta dos dois irmãos corresponde à das duas estirpes, representando aqui uma delas o espírito simbolizado respectivamente por cada um dos dois deuses. Se a morte de Osíris por obra de Seth, para além do significado sacrificial, já explicado na primeira parte, pode exprimir no plano histórico uma crise com que se encerrou a primeira era, chamada dos deuses. A ressurreição de Osíris em Horus poderia talvez significar uma restauração ligada à segunda era egípcia, a que os gregos chamaram, que assim pode corresponder a uma das formas do ciclo heróico de que fala Hesíodo. Esta segunda era, segundo a tradição, encerra-se com Manes e com Horus combatente. Dado este rei, sublinha de maneira característica a verosimilhança desta hipótese. Todavia, a crise, superada num primeiro momento pelo Egito, deveria renovar-se mais tarde e produzir efeitos dissolventes. Um dos indicadores deste facto é a democratização do conceito de imortalidade, que já se pode verificar pelos fins do Antigo Império, Quarta Dinastia. Outra é a alteração do caráter de centralidade espiritual, transcendência imanente do soberano, que tem a tendência para se tornar um simples representante do Deus. No Egito mais recente, juntamente com o tema solar, ganhou terreno o tema telúrgico lunar, ligado à figura de Isis, mãe de todas as coisas, senhora dos elementos, nascida na origem dos séculos. A este respeito, é extremamente significativa a lenda em que Isis, concebida como uma encantadora, pretende tornar-se a senhora do mundo e ser uma deusa semelhante ao Sol, Ra, no céu e na terra. Com esse objetivo, Isis prepara uma cilada ao próprio Ra, na altura em que este se estabelecia no trono dos dois horizontes. Faz com que
o morda uma serpente e que o Deus envenenado consinta que o seu nome passe para ela. É assim que nos orientamos para uma civilização da mãe. Osíris, de Deus solar, transforma-se em Deus lunar, Deus das águas no sentido fálico e Deus do vinho, ou seja, do elemento dionisíaco. Enquanto, com o advento de Ísis, Horus é degradado para um simples símbolo do mundo caduco. O patos da morte e da ressurreição de Osíris adquire já um tom místico e evasivo, e nítida antítese com a solaridade imperturbável de Ra e de Horus antigo, do culto aristocrático. É com frequência uma mulher divina, de que Ísis é precisamente o arquétipo, que deve servir de intermediário para a ressurreição, para a vida imortal. São sobretudo figuras de rainhas que trazem o lótus do renascimento e a chave da vida. E isto reflete-se na ética e nos costumes, na predominância isíaca da mulher e da rainha que Heródoto e Diodoro mencionaram a propósito da sociedade egípcia e que se exprime de maneira típica na dinastia das chamadas adoradoras divinas do período nubiano. Paralelamente, e de uma maneira muito significativa, o centro desloca-se, passa do símbolo real para o símbolo sacerdotal. Por altura da 21ª dinastia, os sacerdotes egípcios, em vez de ambicionarem estar ao serviço do rei divino, têm a tendência para se tornarem eles mesmos os soberanos e forma-se a dinastia tebana dos sacerdotes reais em detrimento dos faraós. Manifestação característica da luz do sol, uma teocracia sacerdotal substitui a realeza divina das origens. A partir deste momento, os deuses são cada vez menos presenças encarnadas. Tornam-se seres transcendentes cuja influência ativa depende agora essencialmente da mediação do sacerdote. O estádio mágico-solar declina, sucede-se-lhe o estádio religioso. A oração em vez da ordem de comando, o desejo e o sentimento no lugar da identificação e da técnica necessitante. Enquanto o antigo evocador egípcio podia dizer: eu sou Amon, que fecunda a sua mãe, eu sou o grande possuidor da potência, o senhor da espada, não vos lanceis contra mim, eu sou Seth, não me toqueis, eu sou Horus. Enquanto se podia dizer, a propósito do homem osirificado, surjo como um Deus vivo, eu sou o único, o meu ser é o ser de todos os deuses, na eternidade. Se ele, o ressuscitado, quiser que morrais, ó deuses, vós morrereis. Se ele quiser que vivais, vós vivereis. Tu comandas os deuses. Nos últimos tempos da civilização egípcia, acentua-se pelo contrário o patos místico e a imploração. Tu és Amon, o senhor dos silenciosos, que acolhe ao apelo dos pobres, e eu grito para ti no meu tormento. Na verdade, és tu o Salvador. O ciclo solar egípcio encerra-se assim como uma decadência, no signo da mãe. Segundo os historiadores gregos, foi do Egito que teriam chegado aos Pelágios e a seguir aos Helenos os cultos principais de tipo demétrico-tónico. Seja como for, será enquanto civilização isíaca, eco de uma sabedoria lunar, como a pitagórica, será como fermento de composição afrodítica e de misticismo popular agitado, misturado e evasionista, que o Egito dos últimos tempos participará no dinamismo das civilizações mediterrânicas. Os mistérios de Ísis e de Serapis e a Itéria real Cleópatra serão tudo o que a civilização egípcia poderá finalmente representar perante as forças da humanidade. Se do Egito passarmos para a Caldeia e a Assíria, encontra-se, de uma forma ainda mais distinta, e já em épocas remotas, o tema das civilizações do Sul e das suas materializações e alterações. No substrato mais antigo desses povos, constituído pelo elemento sumérico, já é característico o tema de uma mãe primordial celeste que se situa acima das diversas divindades manifestadas, e portanto também de um filho que ela gera sem pai, que sem os sinais quer de herói quer de Deus, mas que predominantemente se encontra submetido à lei da morte e da ressurreição. Na cultura hitita tardia, a deusa predomina sobre o filho e acaba por absorver os atributos do próprio deus da guerra, apresentando-se como uma deusa amazónica, e junto de sacerdotes eunucos, vemos sacerdotistas armadas da grande deusa. Na Caldeia,
não se encontra praticamente nenhum vestígio da idade da realeza divina. Abstraindo-se de uma certa influência exercida pela tradição egípcia, os reis caldeus, mesmo quando se revestiram de um caráter sacerdotal, não se reconheceram senão como vigários, patesi, da divindade, pastores eleitos para governar o rebanho humano, mas não como seres de natureza divina. Era, sobretudo, a divindade da cidade que, nesta civilização, se dava o título de rei, chamando-lhe meu senhor ou minha senhora. O rei humano recebia do deus a cidade como feudo, e por ele era nomeado príncipe no sentido de representante. O seu título, de En, é sobretudo sacerdotal. Ele é o sacerdote, o pastor, no sentido de vigário. A casta sacerdotal permaneceu como casta distinta e, no fundo, foi ela que predominou. É característica a humilhação anual do rei a Babel, quando ele depõe diante do Deus as insígnias reais, assume as vestes de escravo, implora a confissão dos seus pecados e é açoitado até às lágrimas pelo sacerdote que representa a divindade. Os reis babilónicos aparecem frequentemente como sendo feitos pela mãe, por Ishtar Mami. No código de Hammurabi, este rei recebe a sua coroa e o seu cetro da deusa, e é a ela que diz o rei Assurbanipal: a ti imploro o dom da vida. A fórmula, rainha omnipotente, protetora misericordiosa, não existe outro refúgio fora de ti, surge como uma confissão típica da alma babilónica, devido ao patos com que ela rodeia o sagrado. A própria ciência caldaica, que representa o aspecto mais elevado deste ciclo de civilização, pertence em grande parte ao tipo lunar demétrico. É uma ciência dos astros que, ao contrário da egípcia, está mais virada para os planetas que para as estrelas fixas, mais para a Lua que para o Sol. Para o babilónico, a noite é mais santa que o dia. Sin, deus da Lua, predomina sobre Shamash, deus do Sol. É uma ciência em que, no fundo, é imprescindível o tema fatalista, a ideia da omnipotência de uma lei ou harmonia, a escassa sensibilidade em relação a uma verdadeira transcendência. Em suma, o limite naturalista e anti-heróico no campo do espírito. Quanto à civilização mais recente da mesma estirpe, a Assíria, aparece sobretudo marcada pelas características dos ciclos titânicos e afrodíticos. Aqui aparecem, por um lado, raças e divindades viris de tipo violento, brutalmente sensual, cruel e belicoso, e por outro, afirma-se uma espiritualidade que culmina em figurações afrodíticas de tipo, precisamente, das grandes mães, a que os primeiros acabam por ficar subordinados. Se Gilgamesh aparece como o tipo heróico solar que despreza a deusa e se esforça por conquistar sozinho a árvore da vida, contudo, a tentativa de Gilgamesh aborta. O dom da juventude eterna que ele tinha conseguido obter alcançando, por outro lado, graças à intervenção de uma mulher, da Virgem dos Mares, a terra simbólica em que reina o herói sobrevivente da humanidade divina pré-diluviana, o Tnapistim Atracasis, o longínquo, e que ele pretendia trazer aos homens para que eles provem a vida imortal. Este dom é-lhe novamente arrebatado por uma serpente. E isto talvez pudesse ser elevado a símbolo da incapacidade de uma raça guerreira, materializada como a Assíria, de alcançar o plano transcendente em que se poderia dar a sua transfiguração numa raça de herói, destinada a acolher e a conservar realmente o dom da vida e a retomar a tradição primordial. Por outro lado, tal como a noção assírio-caldaica do tempo é lunar, em oposição à noção solar egípcia, também se encontram frequentemente nestas civilizações marcas de ginecocracia de tipo afrodítico. A título de exemplo, particularmente característico, pode-se citar Semiramis, que, quase que por um reflexo das relações próprias do par divino formado por Ishtar e Ninip-Ador, foi efetivamente a soberana do reino de Nino e do efeminado Sardanapalo. Também no plano dos costumes, parece que ao princípio a mulher desempenhou, entre estas raças, um papel predominante. Se o homem tomou posteriormente a primazia, tem de se ver nisso, analogicamente, o sinal de um movimento mais amplo. Mas tendo uma
mais o significado de uma posterior evolução que de uma ressurreição. A substituição dos caldeus pelos assírios corresponde com efeito, sob diversos aspectos, à passagem de um estádio demétrico a um estágio titânico, passagem particularmente evidente no modo como a ferocidade assíria se sucedeu à sacerdotalidade astrológico-lunar caldeica. E é muito significativo que a lenda estabeleça uma relação entre Nemrod, a quem se atribuiu a fundação de Niv e do Império Assírio, e os Nephalim, e outros tipos destes gigantes pré-diluvianos que, devido à sua violência, teriam acabado por corromper as vias da carne sobre a terra. Secção B. Ciclo judaico, ciclo ariano-oriental. A falência da tentativa heroica do caldeu Gilgamesh corresponde, no mito de outra civilização do mesmo ciclo semítico, a civilização judaica, à queda de Adão. Trata-se aqui de um tema característico e fundamental. A transformação em pecado do que na forma ariana do mito aparece como sendo uma audácia heroica frequentemente coroada pelo sucesso e que no próprio mito de Gilgamesh só tem um resultado negativo devido ao estado de sono em que o herói se deixa surpreender. No semitismo judaico, o que tenta apoderar-se de novo da árvore simbólica transforma-se, de uma maneira unívoca, numa vítima da sedução da mulher e num pecador. Ele será punido por uma maldição e por um castigo que terá de sofrer num estado de santo terror perante um Deus terrível, ciumento e omnipotente. E, finalmente, sem outra esperança para além da de um Redentor que os resgatará a partir de fora. Na antiga tradição judaica existem, é certo, elementos de tipo diferente. O próprio Moisés, se deve a vida a uma mulher real, foi concebido como um salvo das águas, e os acontecimentos do Êxodo são suscetíveis de uma interpretação esotérica. Sem falarmos num Elias e num Enoque, Jacob é um vencedor de anjos e, a este propósito, pode-se recordar que o próprio termo Israel significa precisamente vencedor de Deus. Contudo, estes elementos são esporádicos e denunciam uma curiosa oscilação, característica da alma judaica em geral. Por um lado, sentido de culpa, auto-humilhação, desconsagração, apelo da carne. Pelo outro, orgulho e revolta quase luciferiana. Talvez não deixe de ter relação o facto de a tradição iniciática, que o judaísmo teve como própria e que com a Cabala teve um papel importante à Idade Média Europeia, apresentar ela mesma características particularmente complicadas, por vezes de ciência maldita. É um facto que, para o judeu em geral, o além se apresentou originariamente sob a forma de Keol, obscuro e mudo, uma espécie de Hades sem a contrapartida de uma ilha dos heróis, de modo que se pensou que não lhe escapariam sequer as figuras de reis sagrados, como David. É o tema da Via dos Pais que toma aqui um relevo particular, tal como o tema de uma distância cada vez maior entre o homem e Deus. Mas também neste plano se verifica uma dualidade característica. Por um lado, para o antigo judeu, o verdadeiro rei é Jeová, embora ele seja tentado a ver na dignidade real, no sentido integral e tradicional do termo, uma diminuição do direito de Deus. A este respeito, e seja qual for a sua realidade histórica, é significativa a oposição de Samuel ao estabelecimento da realeza. Por outro lado, o povo judeu considera-se como sendo o povo eleito e o povo de Deus, a quem foi prometido o domínio sobre todos os povos e a possessão de todas as riquezas da terra. E inclusivamente foi retomado, da tradição irânica, o tema do herói Saoshyants, que no judaísmo se tornou o Messias, conservando durante um certo tempo as características de uma manifestação do Deus dos exércitos. Existe talvez uma relação, no antigo judaísmo, entre tudo isto e os manifestos esforços de uma elite sacerdotal para dominar uma substância étnica turva, heterogénea e turbulenta, unificando-se graças a uma forma, assente na lei, e servindo-se desta como de um sucedâneo da unidade que noutros povos assenta numa comunidade de pátria e de origem.
desta ação formadora em geral, ligada a valores sacros e rituais, e continuada pela antiga Tora até o talmudismo, surgiu o tipo judaico como tipo de uma raça mais da alma que do corpo. Contudo, o substrato originário nunca foi sufocado completamente, como a própria história judaica antiga demonstra, sob a forma do frequente afastamento do seu Deus e a reconciliação de Israel com ele. Este dualismo, com a tensão que implica, é que explica inclusivamente as formas negativas assumidas pelo judaísmo no decorrer das épocas posteriores. Tal como para outras civilizações, também para o judaísmo, o período entre os séculos 7 e 6 a.C. foi o de uma viragem característica. Tendo declinado a sorte militar de Israel, interpretou-se a derrota como a punição de um pecado e esperou-se que depois da expiação Jeová voltasse a ajudar o seu povo e lhe desse o poder. É o tema que se afirma nas profecias de Jeremias e de Isaías. Mas como não se produziu nada disso, a fé profética reduziu-se ao mito apocalíptico messiânico, a visão fantástica de um Salvador que resgatasse Israel. É a partir deste momento que se desenvolve um processo de desagregação. O que fazia parte da componente tradicional degenerou num formalismo ritualista e foi-se tornando cada vez mais abstrato e isolado da vida. Se tiver presente o papel que desempenharam neste ciclo as ciências sacerdotais de tipo caldaico, tem-se a maneira de associar a esta origem tudo o que, sucessivamente, foi pensamento métrico, abstrato e, por vezes, até matemático no judaísmo, até à filosofia de Spinoza e à física formal moderna, de que é conhecida a forte componente judaica. É assim que se explica, além disso, o aparecimento de um tipo humano anti-heróico, que, por estar ligado a valores que ele não sabe realizar e que, portanto, aos seus olhos tomem um caráter abstrato e utópico, se sente intolerante e insatisfeito perante a qualquer ordem positiva existente e a qualquer forma de autoridade, sobretudo quando atua, mesmo que seja inconscientemente, a antiga ideia de que o Estado de Justiça pretendido por Deus é só aquele em que Israel tiver o poder, de modo a ser um contínuo fermento de agitação e de revolução. Deve-se, por fim, considerar o aspecto da alma judaica, que corresponde, pelo contrário, à atitude do homem que, tendo falhado na realização dos valores da sacralidade e da espiritualidade, na tentativa de superar esta antítese entre o espírito e a carne, que se encontra aqui exasperada, de maneira característica, se regozija sempre que consegue descobrir a ilusão e a irrealidade destes valores e verificar, à sua volta, a falência da tendência para a redenção, visto que isso lhe pode servir como uma espécie de alibi e de autojustificação. Trata-se aí de desenvolvimentos particulares do tema originário da culpa, que irão exercer uma influência desagregadora na altura da secularização do judaísmo e da sua difusão na civilização ocidental mais recente. O desenvolvimento do antigo espírito judaico apresenta também um aspecto característico para o qual é conveniente chamar a atenção. No período de crise já mencionado, encontra-se minado o que se poderia conservar de puro e de viril no antigo culto de Jeová e no ideal guerreiro de Messias. Com Jeremias e Isaías, aparece já uma espiritualidade desordenada que condena, despreza ou considera como inferior o elemento hierático ou ritual. É precisamente este o sentido de profetismo judaico, que apresentou, nas suas origens, características análogas às dos cultos das castas inferiores, às formas pandémicas e estáticas das raças do sul. Ao tipo anterior do vidente, Rohe, sucede-se o do obcecado pelo Espírito de Deus. A este se vem juntar o pathos dos servidores do Eterno, suplantando a soberba, se bem que fanática confiança do povo de Deus e o misticismo equívoco de tons apocalípticos. Este elemento, libertado do seu antigo âmbito judaico, virá desempenhar igualmente um papel importante na crise do antigo mundo tradicional ocidental. À diáspora, à dispersão do povo judeu, correspondem precisamente
estes produtos de dissolução espiritual de um ciclo que não conheceu restauração heroica e em que uma espécie de fratura interna facilitou o processo de caráter antitradicional. Segundo tradições antigas, Tífon, entidade inimiga do deus solar, teria sido o pai dos judeus, e Jerónimo, juntamente com vários autores gnósticos, considerou o deus judaico como uma criatura tifónica. Estas referências são alusões a um espírito demoníaco da agitação incessante, de obscura contaminação, de latente revolta dos elementos inferiores, que na substância judaica agiu bastante mais decididamente que na de outros povos, quando esta voltou ao estado livre e se separou da lei, da tradição que lhe tinha dado uma forma, utilizando além disso, de uma maneira degradada ou invertida, alguns temas que pertenciam à sua herança mais ou menos inconsciente. Assim, nasceu uma das principais fontes de forças que, embora muitas vezes por instinto, viriam a atuar frequentemente no sentido negativo nas últimas fases do ciclo ocidental da Idade do Ferro. Embora se trate de um ciclo que se definiu no decorrer do período muito mais recente, em que teremos de nos limitar à história da civilização europeia, temos de mencionar uma última tradição que tomou forma entre as raças de origem semita, com uma considerável superação dos temas negativos já considerados. O Islã. Tal como no judaísmo sacerdotal, o elemento central aqui é constituído pela lei e pela tradição, enquanto forças formadoras. Aqui as linhagens árabes das origens ofereceram uma matéria bastante mais pura, mais nobre e impregnada do espírito guerreiro. A lei islâmica, Sharia, é uma lei divina. A sua base, o Alcorão, é concebida como a própria palavra de Deus, Kalam Allah, como obra não humana, livro não criado, existindo ad eterno, nos céus. Se bem que o Islão se considere como a religião de Abraão e tenha mesmo pretendido fazer deste o fundador da Kaaba, em que volta a aparecer a pedra, o símbolo do centro, no entanto, é um facto que ele afirma a sua independência tanto do judaísmo como do cristianismo, que o centro de Kaaba, contendo o símbolo em questão, tem origens pré-islâmicas antiquíssimas e difíceis de determinar, e que, por fim, o ponto de referência da tradição esotérica islâmica é a misteriosa figura de Quirir, considerada como superior e anterior aos profetas bíblicos. O Islão repudia o tema característico do judaísmo, que se tornará no cristianismo o dogma e a base do mistério de Cristo. Mantém sensivelmente atenuado o tema da queda de Adão, sem deduzir dele, no entanto, o tema do pecado original. Limita-se a ver neste uma ilusão diabólica, talbis iblis, ou seja, de uma certa maneira, este tema é invertido, sendo a queda de Satanás, Iblis, ou Shaitan, atribuída, no Alcorão, à recusa por parte deste de se prostrar, juntamente com os anjos, diante de Adão. Assim, é rejeitada também a ideia de um Redentor ou Salvador, centro do cristianismo, bem como a ideia da mediação exercida por uma casta sacerdotal. Sendo o divino concebido de uma maneira puramente monoteísta, sem filhos, sem pai, sem mãe de Deus, todo muçulmano surge diretamente ligado a Deus e santificado pela lei, que impregna e que organiza num conjunto absolutamente unitário todas as expressões jurídicas, religiosas e sociais da vida. Tal como já tivemos a ocasião de referir, a única forma de ascese concebida pelo Islã das origens foi a ação, sob a forma do jihad, da guerra santa. Guerra esta que, em princípio, nunca deve ser interrompida até à completa consolidação da lei divina. E é precisamente através da guerra santa, e não por uma ação de pregação e de apostolado, que o Islão conheceu uma expansão repentina e prodigiosa e formou não só o império dos califas, como também e sobretudo a unidade própria de uma raça do espírito, Ummah, a nação islâmica. Finalmente, o Islão apresenta um caráter particularmente tradicional, completo e acabado, na medida em que o mundo da Sharia e da Sunna, da lei esotérica e da tradição, encontra o seu complemento menos numa mística que em verdadeiras organizações iniciáticas, Turuk, detentoras do ensinamento esotérico,
o Tawhid, e da doutrina metafísica da identidade suprema, Tawhid. A noção, frequente nestas organizações e em geral na chamada Shia, do Mazum, da dupla prerrogativa do Isma, ou infalibilidade doutrinária, e da impossibilidade para os chefes, os imãs visíveis e invisíveis, e os mujahid, de serem lesados pela culpa, corresponde à atitude de uma raça que permaneceu intacta e formada por uma tradição de nível superior não só ao judaísmo, mas também às crenças que conquistaram o Ocidente. Quanto à Índia, cujo nome antigo foi Aravarta, que quer dizer terra dos arianos, se o termo que designa a casta, Varna, também significa cor, e se a casta servil do Shudra, oposta à dos Arya, bem como a raça dos renascidos, Dviya, também é chamada raça negra, Kshnar Varna, raça inimiga, Dasha Varna, e não divina, Assúria. Nisto pode-se ver a reminiscência da diferença espiritual existente entre duas raças que originariamente se chocaram, e igualmente a natureza da que veio a formar as castas superiores. Para além do seu conteúdo metafísico, o próprio mito de Indra, chamada Hariyaka, ou seja, o louro, ou da cabeleira de ouro, que nasce contra a vontade da mãe, quebra o vínculo da mãe e, abandonado por ela, não parece, mas sim consegue encontrar uma via gloriosa, deste Deus luminoso e heroico que extermina multidões de negros Krishna e submete a cor Dasha, fazendo cair os Dasyu que pretendiam escalar o céu, que ajuda o Arya e, com os seus amigos brancos, vai conquistando terras cada vez mais vastas, é dos mitos a que se pode atribuir um sentido histórico. E as gestas do mesmo Deus que combate a serpente, Hahi, e o terrível mago Namusi, trata-se talvez da luta lendária dos Deva contra os Asura, e finalmente a fulminação da deusa da aurora, que queria ser grande, e a destruição do demónio Vrtra, e da sua mãe por parte de Indra, que engendra assim o sol e o céu. Ou seja, o culto urano-solar, podem conter ilusões à luta do culto dos conquistadores arianos contra o culto demoníaco e mágico, no sentido inferior, de raças aborígenes dravídicas, paleomalaias e análogas. Por outro lado, a dinastia solar originária, Surya-Vamsa, de que fala a lenda e que parece ter-se afirmado na Índia, destruindo uma dinastia lunar, poderá corresponder à luta contra formas aparentadas com o ciclo atlântico-meridional, enquanto a história da Rama, sob a forma de Parasu, ou seja, de um herói que traz o simbólico machado hiperbórico que teria aniquilado, nas suas diferentes manifestações, os guerreiros em revolta numa época em que os antepassados dos hindus ainda habitavam uma região setentrional e, partindo do norte, teria aberto caminho à raça dos Brahmana, e que, segundo a tradição, Vishnu, chamando igualmente o áureo ou o louro, teria destruído os Mlekas, estirpes guerreiras degradadas e afastadas do sagrado. São outros tantos temas que fazem alusão a uma vitória sobre as formas degenerescentes e a uma reafirmação ou restauração do tipo heroico. Todavia, na Índia histórica, encontram-se também marcas de uma reação e de uma alteração provavelmente devidas ao substrato das raças autóctones dominadas, graças a uma ação subtil que se exerceu no sentido de uma desvirilização da espiritualidade originária dos conquistadores arianos, e apesar de terem subsistido formas de ascese viril e de realização heroica, a Índia, no seu conjunto, acabou por decair no sentido da contemplação e da sacerdotalidade, em lugar de permanecer rigorosamente fiel à orientação das suas origens, real e solar. O período da alta tensão prolonga-se até aos tempos do reinado de Visamitra, que ainda encarnou a dignidade real, ao mesmo tempo que a dignidade sacerdotal, e exerceu a sua autoridade sobre todas as estirpes arianas ainda reunidas na região do Punjab. O período seguinte, ligado à expansão através da região dos Ganges, é o da cisão. A autoridade que a casta sacerdotal adquiriu na Índia pode, portanto, tal como no caso do Egito, considerar-se posterior. Provavelmente,
tem por origem a importância que foi tomando pouco a pouco o Purohita, Brahmana dependente do rei sagrado, quando, com a dispersão dos arianos nas novas terras, as dinastias originárias entraram em decadência como uma simples nobreza guerreira perante os sacerdotes. As epopeias contêm o relato de uma luta violenta e prolongada entre a casta sacerdotal e a casta guerreira pelo domínio da Índia. A cisão, ocorrida num período posterior, de resto não impediu o sacerdote de continuar frequentemente a conservar características viris e reais, e a casta guerreira, originariamente chamada casta real, Rayanya, por sua vez, de conservar muitas vezes uma sua própria espiritualidade, que foi reafirmada, em certos casos, acima da sacerdotal. Espiritualidade essa em que figuram com frequência vestígios precisos do elemento boreal originário. Por outro lado, as características nórdicas na civilização indo-ariana correspondem ao tipo austero do antigo Atharvan, o Senhor do Fogo, o que foi o primeiro a abrir as vias através dos sacrifícios, e do Brahmana, que domina o Brahman, Brahshrapati, e os deuses através das suas fórmulas de poder. A doutrina do absoluto, Atma, do primeiro período upanishádico, que corresponde ao princípio impassível e luminoso Purusha do Samkhya, a ascese viril e consciente, orientada para o incondicionado, própria da doutrina budista do despertar, a doutrina declarada de origem solar e de herança real, da ação pura e do puro heroísmo exposta no Bhagavad Gita. Mais exteriormente, a concepção védica do mundo como ordem, Rta e lei, Dharma, o direito paterno, o culto do fogo, o rito simbólico da cremação dos cadáveres, o regime das castas, o culto da verdade e da honra, o tipo de soberano universal e sagrado, Sakravarti, encontram-se aqui presentes, sob os seus aspectos mais elevados e diversamente associados, ambos os polos tradicionais, ação e contemplação. Nos tempos mais antigos, em contrapartida, encontra-se na Índia a componente meridional em tudo o que, perante os elementos mais puros e mais incorpóreos do culto védico, denuncia uma espécie de demonismo da imaginação, uma irrupção desordenada e tropical de símbolos animais e vegetais, que por fim acabarão por predominar na maior parte das expressões exteriores, artístico-religiosas da civilização hindu. Se bem que se purifique, depois recuperado pelo shivaísmo, numa doutrina do poder e numa magia de tipo superior, o culto tântrico da Sakti, com a sua divinização da mulher e os seus aspectos orgíacos, corresponde ao ressurgir de uma raiz antiga, pré-oriana, congenitamente próxima das civilizações mediterrâneo-asiáticas, em que predominam precisamente a figura e o culto da mãe. E é possível que tudo o que, no ascetismo hindu, apresentar um caráter de mortificação e de maceração, tenha essa mesma origem. Uma mesma veia ideal ligá-lo-ia então de novo ao que já vimos aparecer também entre os maias e as civilizações da estirpe suméria. Por outro lado, a alteração da visão ariana do mundo, na Índia, começa onde a identidade entre o Atma e o Brahmanai, interpretada dentro de um sentido panteísta, que nos conduz ao espírito do Sul. O Brahman, então, já não é, como no primeiro período Atharva védico e mesmo no dos Brahmana, o espírito, a força mágica informe, tendo quase uma identidade de qualidade de maná, que o ariano domina e dirige com o seu rito. Pelo contrário, é um todo, de que provém toda a vida e no qual toda a vida torna a dissolver-se. Interpretada neste sentido panteísta, a doutrina da identificação do Atma com o Brahman conduz à negação da personalidade espiritual e transforma-se num fermento de degenerescência e de confusão. Um dos seus corolários será a identidade de todas as criaturas. A doutrina da reencarnação, entendida no sentido da primazia do destino de uma frequente e sempre vaga aparição no mundo condicionada, ou samsara, doutrina estranha ao primeiro período védico, toma uma importância de primeiro plano. A ascese pode assim orientar-se para uma libertação, tendo o significado mais de uma evasão que de uma realização realmente transcendente. O budismo das origens, obra de uma seta de raça guerreira, sobre diversos aspectos, pode ser considerado como uma reação tanto contra estas tendências, como contra o interesse puramente especulativo e o formalismo ritualista que vieram a prevalecer em muitos ambientes brahmanas.
A doutrina budista do despertar, ao declarar que a via do homem comum, que não conheceu nada, sem a compreensão do que é santo, estranho à santa doutrina, inacessível à santa doutrina, sem a compreensão do que é nobre, estranho à doutrina dos nobres, é a via de identificação de si mesmo, quer com as coisas e os elementos, quer com a natureza, com o todo, e mesmo com a divindade teística, Brahma, coloca da maneira mais clara o princípio de uma ascese aristocrática orientada para um fim realmente transcendente. Trata-se, portanto, de uma reforma que intervém no momento de crise da espiritualidade tradicional indo-ariana, aliás contemporânea das que se manifestaram noutras civilizações, tanto do Oriente como do Ocidente. Não menos característica a este respeito é o espírito pragmático e realista que opõe o budismo ao que é simples doutrina ou dialética e que se tornará na Grécia o pensamento filosófico. O budismo não se opõe à doutrina tradicional do Atma, senão na medida em que esta já não correspondia a uma realidade viva, em que se desviriliza a casta brahmana num sistema de teorias e de especulações. Ao negar a todo o ser mortal o Atma, ao negar, no fundo, a própria teoria da reencarnação, visto que o budismo não admite o subsistir de um núcleo pessoal idêntico através das diversas reencarnações, não há um eu, mas sim o desejo, Tanya, que se reencarna, ao reafirmar, apesar de tudo, o Atma sob as espécies do Nirvana, ou seja, de um estado que só se pode atingir excepcionalmente através da ascese, o budismo põe em ação um tema heroico, conquista da imortalidade, contra os ecos de uma autoconsciência divina primordial que se conservou em várias doutrinas da casta dos Brahmana, mas que, por outro lado, devido a um processo de obscurecimento já em curso, na maior parte dos homens já não correspondia a uma experiência vivida. Num período mais recente, o contraste entre as duas teses exprime-se de maneira bem característica na oposição entre a doutrina da Bhakti, de Ramanuja, e a doutrina Vedanta, de Shankara. Sob diversos aspectos, a doutrina de Shankara aparece impregnada do espírito de uma severa e nua ascese intelectual. Contudo, no seu íntimo, continua orientada para o tema demétrico lunar do Brahman sem forma, Nirguna Brahman, em relação ao qual toda a determinação não passa de uma ilusão e de uma negação, de um puro período da ignorância. É por isso que se pode dizer que Shankara representa a mais alta das possibilidades suscetíveis de se realizar numa civilização da Idade da Prata. Ora, em relação a ele, Ramanuja pode ser considerado, pelo contrário, como o representante da era seguinte, determinada apenas pelo humano e do novo tema, que já se viu aparecer na decadência do Egito e nos ciclos semitas, o da distância metafísica entre o humano e o divino, que afasta o homem da possibilidade heroica e que só lhe deixa a atitude devocional no sentido, que se tornou predominante, de fenómeno puramente emotivo. Assim, enquanto no Vedanta o Deus pessoal só era admitido como objeto de um saber inferior e que se colocava acima da devoção, concebida como uma relação de filho para pai, Pitra-Putra Bhava, colocava-se o estado mais alto do Ekata Bhava, ou seja, de uma suprema unidade. Tudo isto é atacado por Ramanuja como blasfémia e heresia, com um pathos semelhante ao do primeiro. Em Ramanuja manifesta-se, portanto, a consciência, a que tinha chegado a humanidade mais recente, da irrealidade da antiga doutrina do Atma e a percepção da distância que separava agora o eu efetivo e o eu transcendente. O Atma, a possibilidade superior, embora excepcional, que o budismo afirma, a que se conserva no próprio Vedanta, na medida em que este toma como seu o princípio de identificação metafísica, passa a ficar excluída. Encontra-se assim, na civilização hindu dos tempos históricos, um entrelaçado de formas e de significados que se podem fazer remontar respectivamente à espiritualidade areo-boreal e em que nós, no plano da doutrina, extraímos da Índia exemplos de tradicionalismo, referindo-nos precisamente sobretudo a este aspecto, e as alterações desta espiritualidade que denunciam mais ou menos as influências devidas ao substrato das raças aborígenes subjugadas, aos seus cultos telúrgicos, à sua desenfreada imaginação, à sua promiscuidade e ao impulso orgíaco e caótico das suas evocações e dos seus êxtases.
Se a Índia mais recente, considerada no seu filão central, se apresenta certamente como uma civilização tradicional, na medida em que nela a vida inteira se encontra orientada sacral e ritualmente, a sua tonalidade corresponde sobretudo, tal como já referimos, a uma das duas possibilidades secundárias que nas origens estavam fundidas numa síntese superior, a do mundo tradicional contemplativo. É o polo da ascese do conhecimento e não da ação, que marca o espírito tradicional da Índia dos tempos históricos, se bem que algumas das suas formas, não predominantes, tenha ressurgido no plano heroico o princípio mais elevado associado à raça interior da casta guerreira. O Irão parece ter permanecido mais fiel a essa orientação, embora não tenha alcançado a mesma altura metafísica concebida pela Índia através das vias da contemplação. O caráter guerreiro do culto de Ahura Mazda é demasiado conhecido para ser necessário salientar. O mesmo se deve dizer em relação ao culto paleo-irânico do fogo, do qual uma parte é que viria a tornar-se conhecida doutrina do Vareno, ou da glória, assim como quanto ao rigoroso sistema irânico do direito paterno, à ética ariana da verdade e da fidelidade, ao ideal do mundo como Rtam e Asha, ou seja, como cosmos, rito e ordem, ligado ao princípio urânico dominador, que, em seguida, quando foi superada a originária pluralidade das primeiras estirpes conquistadoras, deveria conduzir mais tarde ao ideal metafísico do império e ao correspondente conceito do soberano como rei dos reis. É característico que, originariamente, ao lado das três classes que correspondem às três castas superiores dos árias hindus, Brahmana, Kshatriya e Vaisya, não se encontra no Irão uma classe distinta de Sudras, como se as linhagens arianas não tivessem encontrado nestas regiões, pelo menos em quantidade apreciável, o elemento aborígene do sul, a que verosimilmente se deve a alteração do antigo espírito hindu. O Irão tem em comum com a Índia o culto da verdade, da lealdade e da honra, e o tipo do Athravan, médio-irânico, senhor do fogo sagrado, sinónimo sobre vários aspectos do homem da lei primordial, Pariotaesta, é o equivalente do tipo hindu do Atharvan e do Brahmana na sua forma originária, ainda não sacerdotal. Todavia, mesmo no seio desta espiritualidade aristocrática, deve ter havido um declínio, depois uma crise que suscitou, na pessoa de Zaratustra, a aparição de uma figura e de uma reforma semelhante às do Buda, e traduzindo-se também por uma reação com o objetivo de reintegrar os princípios do culto originário, que tinham a tendência para obscurecer dentro do sentido naturalista, numa forma mais pura e mais imaterial, mesmo se, sob vários aspectos, não isenta de um certo moralismo. Associa-se um significado particular à lenda, relatada por Yasna e pelo Bundahesh, segundo a qual Zaratustra teria nascido no Airyanem Vaego, ou seja, na terra boreal e primordial, concebida aqui como a semente da raça dos arianos, e também como lugar da idade do ouro e da glória real. Foi aí que Zaratustra teria inicialmente revelado a sua doutrina. A época precisa em que viveu Zaratustra está sujeita a controvérsias. A verdade é que Zaratustra, como de resto Hermes, o Hermes egípcio, e outras figuras do mesmo género, corresponde menos a uma pessoa que a uma influência espiritual, e que, portanto, este nome pode ter sido dado a seres que o encarnaram em épocas diferentes. O Zaratustra histórico, de que habitualmente se fala, deve ser considerado como uma manifestação específica desta influência, e de certa maneira, do Zaratustra primordial e parabório, e daí o tema do seu nascimento precisamente no seu centro originário, numa época que coincide aproximadamente com o da crise de outras tradições e com vista a exercer uma ação retificadora paralela ao do Buda. Zaratustra, pormenor interessante, combate o deus das trevas sob a forma de um demónio feminino, invocando a seu favor nesta luta precisamente uma corrente, a corrente Daita, do Airyanem Vaego. No plano concreto, são referidas ásperas lutas repetidas de Zaratustra contra a anterior casta dos sacerdotes mazdaístas, que, certos textos, vão ao ponto de apresentar como emissários dos Daeva, ou seja, das entidades inimigas do Deus de luz.
o que é indicativo de se ter verificado uma evolução nesta casta. A tentativa do sacerdote Gaumata, que se esforçou por usurpar o poder supremo e por construir uma teocracia, mas que foi rechaçado por Dário I, demonstra que no conjunto da tradição irânica, cuja dominante teve um caráter essencialmente ariano e real, subsistiu uma tensão devido às pretensões de hegemonia da casta sacerdotal. No entanto, é a única tentativa deste género registada pela história irânica. O tema originário, quase como se pelo contacto com as formas tradicionais alteradas de outros povos retomasse um novo vigor, ressurgiu de maneira bem clara com o mitracismo, sob o aspecto de um novo ciclo heroico e com uma base iniciática muito precisa. Mitra, herói solar, vencedor do touro telúrico, deus já antigo do éter luminoso, semelhante a Indra e ao próprio Mitro hindu, figura separada das mulheres ou deusas que acompanharam afrodítica ou dionisicamente os deuses siríacos e os da decadência egípcia, encarna de maneira característica o espírito nórdico-urânico sob a sua forma guerreira. É significativo que Mitra, em certos ambientes, seja identificado não só com o Apolo Hiperbóreo, deus da Idade do Ouro, mas também com Prometeu, alusão à transfiguração luminosa pelo qual o Titã se confunde com uma divindade que personificava a espiritualidade primordial. A propósito do tema caracteriza também o mito titânico, bastará recordar que Mitra, que nasce de uma pedra, trazendo já o duplo símbolo da espada e da luz, facho, desce para a árvore para se vestir e empreende em seguida uma luta contra o sol, que vence, antes de se aliar e quase identificar com ele. Também a estrutura guerreira da hierarquia iniciática mitríaca é bem conhecida. O antitelurismo que caracteriza o mitracismo é atestado pelo facto de, contrariamente aos pontos de vista dos adeptos de Serapis e de Ísis, não situar a residência dos libertados nas profundezas da Terra, mas sim nas esferas da pura luz urânica, depois de terem sido inteiramente despojadas do seu caráter terrestre e passional pela sua passagem através dos diversos planetas. Além disso, deve-se salientar a significativa exclusão das mulheres, rigorosa e quase geral, do culto e da iniciação mitríacos. Se encontra afirmado o princípio da fraternidade no ethos da comunidade mitríaca, ao mesmo tempo que o princípio hierárquico, no entanto este ethos estava claramente em oposição ao gosto da promiscuidade própria das comunidades meridionais, assim como a obscura dependência do sangue, tão característica, por exemplo, do judaísmo. A fraternidade dos iniciados mitríacos, que tomavam o nome de soldados, era a fraternidade clara e fortemente individualizada que pode existir entre guerreiros associados num empreendimento comum, e não a que tiver por base a mística da Caritas. É o mesmo ethos que irá reaparecer em Roma, bem como entre as raças germânicas. Na realidade, se o mitracismo sofreu, em alguns de seus aspectos, uma espécie de atenuamento quando Mitra foi concebido como salvador e mediador, num plano já quase religioso, no entanto, no seu núcleo central, e até mesmo historicamente, na altura da grande crise do mundo antigo, durante um certo período foi apresentado como símbolo de uma direção diferente que o Ocidente romanizado poderia ter seguido, em contraposição com a representada pelo cristianismo, que pelo contrário prevaleceu, cristalizando à sua volta várias influências desagregadoras e antitradicionais, como veremos em breve. Foi ao mitracismo que, essencialmente, tentou-se apoiar a última reação espiritual da antiga romanidade e do imperador Juliano, ele próprio iniciado nos mistérios do rito. Iremos recordar, finalmente, que, mesmo depois da islamização do espaço da antiga civilização irânica, encontraram maneira de se afirmar os temas ligados à tradição anterior. Assim, a partir dos Sefáuridas, de 1501 a 1722, a religião oficial da Pérsia foi o imanismo, que se centrou na ideia de um chefe, imã, invisível, que, ao fim de um período de ausência, Gaiba, reaparecerá para vencer a injustiça e voltar a estabelecer a Idade do Ouro sobre a Terra. E os soberanos persas consideraram-se a si próprios como tomando provisoriamente as funções do imã oculto nos séculos da ausência, até o momento da sua nova aparição. É o antigo tema
ário-irânico de Saoxiance.